Bom dia, pessoal. Eu sou Daphne Aston, eu estou aqui com a Andréa Truz. Hoje a gente tem um convidado. Estamos aqui no nosso canal Iaras e Pagus, tá? Se inscrevam, por favor, Iaras e Pagus. E esse programa a gente está fazendo para o Por Elas, do 247. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Eu e a Andréia, a gente convidou o Antônio Carlos, porque a gente é tão revolucionária, que a gente tem um canal de mulheres, mas a gente, quando acha importante, a gente chama um homem para falar, porque a gente acha que ele tem muita coisa a dizer. Nosso convidado é o Antônio Carlos Silva, ele é professor da rede estadual em São Paulo, e ele é coordenador de um grupo, Educadores em Luta. O Antônio Carlos também faz parte do Partido da Causa Operária. E aí, Antônio Carlos, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que surgiu esse grupo Educadores em Luta, qual é a proposta desse grupo? Passo a palavra para você. Olá, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, só que a tua imagem que não está aparecendo. Acho que você cortou a sua imagem. Opa! Vê isso. O que eu fiz? Agora sim, agora sim. Beleza. Bom dia. Muito obrigado. Sumiu de novo? Sumiu. Vê se apareceu. Beleza. Desculpe, é a falta de hábito de usar esse programa. Eu agradeço a vocês o convite, né? Nós, Coordenadores em Luta, é uma corrente de professores da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, que reúne militantes e simpatizantes do Partido da Causa Operária, inicialmente de São Paulo, mas depois de vários estados do país. Opa! Acho que tem alguém ligando insistentemente para o Antônio Carlos. Exatamente. E eu mando mensagem e a pessoa não se dá conta de que está... Caiu? Não, caiu não. Caiu Tranquilo. não. Então vamos em frente. Vamos. Bom, e a gente se organiza em torno de formar, na maioria dos sindicatos, uma corrente de oposição que surgiu questionando, né, procurando montar um movimento de oposição à burocracia dos sindicatos, né, à paralisia dos sindicatos da educação, e que atua em várias frentes na defesa de reivindicações dos professores, dos trabalhadores da educação, mas também procurando apresentar aí o programa sindical do PCO em relação à luta geral dos trabalhadores. Legal, Antônio Carlos. A sua imagem saiu, sumiu, eu não sei o que aconteceu, mas o áudio está super bom, não tem problema. Então, Andréia, você quer comentar? Fala do Antônio Carlos, vai lá. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, Daphne, bom dia, Antônio Carlos, tudo bom? E eu acho que é extremamente importante esse movimento, porque eu sou professora também, sou educadora, e o que nós sentimos, né, em sala de aula ou nas escolas, e já há muito tempo, porque não é uma novidade, né, a Escola Sem Partido já tem, já de certa maneira, influencia o processo educacional, sim, né, desde 2014, eu acredito que a gente já consiga ver de uma forma mais efetiva essa forma de uma censura dentro de sala de aula. Quando é que vocês notaram que realmente o Escola Sem Partido estava ali nascendo como um processo de censura à educação? Olha, já há algum tempo, a direita vem procurando realizar uma campanha profundamente reacionária para limitar a liberdade de expressão no interior das escolas, né? Procurar cercear o trabalho educacional com um objetivo duplo, digamos assim. Por um lado, atacar os professores, procurar limitar a atividade docente, no sentido de que essa atividade não desenvolva um espírito crítico, né? Que não se oponha, que não procure desenvolver nos alunos uma compreensão mais abrangente da própria realidade em que ele vive,
e, por outro lado, também paralisar a própria iniciativa dos professores e dos estudantes, que são um obstáculo, né, à ação daqueles setores da direita que defendem, por exemplo, a privatização do ensino público, né, o corte de verbas acelerado aí na educação, no ensino público, nas escolas públicas, que são os defensores do ensino pago, da privatização, né, de toda essa política que vem se intensificando com um golpe de Estado. Quer dizer, não é uma realidade nova, mas com o golpe, esses setores da direita, eles, digamos assim, eles ganharam um fôlego, né, foram estimulados a procurarem agir. Por um lado, você tem aí em várias casas legislativas, eles estão procurando aprovar esse tipo de medida, mas não fica só nisso daí, eles estão também organizando, né, uma ação de pressão, uma ação de perseguição aos professores, né, e à atividade docente, para procurar impedir que haja uma liberdade de cátedra no interior das escolas, das universidades, né, para que haja uma discussão com os alunos da realidade que eles vivem, e isso seja um instrumento da própria tomada de consciência da deteriorização que nós temos do processo educacional, das condições de vida, né, e da própria liberdade de organização e de manifestação, tanto dos estudantes como também dos educadores. Perfeito, Antônio Carlos. A sua imagem, o seu rosto não está aparecendo, mas o áudio está bom. Se você puder olhar e ver se, de repente, você não fechou sua câmera. Aqui. Tá ok. Mas, olha só, pegando esse gancho do que você falou, antes um pouco das eleições, o pessoal das universidades recebeu do sindicato, de algumas universidades, recebeu do sindicato uma carta, né, de sindicato, eu não quero citar a universidade, mas recebeu uma carta dizendo que não era para colar propaganda, não era para fazer discussão política. O sindicato, não no sentido de que não estivesse protegendo o professor, mas no sentido de que estava com medo, porque depois apareceu na imprensa, aquelas faixas contra o fascismo foram mandadas retirar, né? Teve uma ação do judiciário em cima das universidades que realmente se deu. Eu não sei se eles já estavam sendo avisados, mas eles mandaram, pelo menos, uma universidade que eu posso citar, que foi... Oi? Tranquilo, foi só uma interrupção externa aqui. Pode seguir. Okay. Então, o que eu posso citar realmente foi a Universidade Federal de Alagoas, que recebeu esse comunicado, que não era para estar... que fazer qualquer coisa que poderia ser caracterizado como boca de urna, na verdade. Né? Então, a gente vê que rolou um medo do sindicato nesse sentido. Né? Então, e aí é muito assustador, porque a outra contrapartida, que seria justamente o que a Andrea está falando, que é esse projeto da escola sem partido, que, na verdade, a gente gosta de chamar escola com fascismo, que é justamente uma coisa que eles estão propondo, que é para voltar antes da escola nova, que é da década de 30, né? E, quer dizer, é uma proposta completamente louca, e aí eu acho que os professores, eu mesmo sou professora, mas eu já vi que teve manifestações do lugar onde eu trabalho, que não é para se discutir política em sala, um lugar que sempre foi local de discussão política, né? Enfim, a gente discute cultura, e cultura é política, enfim. Tudo é política, na verdade, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, vocês tiveram um encontro agora no dia 22 de novembro. O que vocês pensam que a gente pode fazer quanto educadores? Quais são as diretrizes? O que vocês pensam para reagir a isso, né? Certo. O que a gente viu é o seguinte, é que no último período, essa ação da direita, essa proposta, esse debate, passou da discussão nas casas legislativas, por exemplo, para uma campanha de ataques, né, diretos, tanto nas escolas como nas universidades, à liberdade de expressão docente e também dos estudantes. A gente viu, durante a campanha eleitoral, o próprio judiciário intervindo nas universidades, né, mandando
por exemplo, arrancar faixas de universidades que se manifestavam contra o fascismo, né, como se opor ao fascismo fosse uma manifestação de tipo partidária, né. Na semana que antecedeu o segundo turno das eleições, mais de 30 universidades foram invadidas em todo o país por elementos da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Justiça Eleitoral, uma arbitrariedade total. E a gente viu também que eles passaram, através de uma minoria, de pequenos grupos, às vezes de indivíduos isolados, a uma ação nas escolas de todo o país. Então, isso aí levou, por exemplo, houve casos de demissão de professores, aqui mesmo em São Paulo, na Grande São Paulo, em Santo André, uma professora foi demitida, né? Um pai de aluno, um desembargador, exigiu que a escola perseguisse, demitisse a professora no Liceu Jardim de Santo André, por conta de que ela, questionada pelos alunos, ela declarou que ela não ia votar no Bolsonaro, né, e apresentou para os alunos as suas razões. Houve casos de polícia militar no Espírito Santo, por exemplo, entrando nas escolas e intervindo no debate entre professores. Um professor de direita se sentiu ofendido porque os professores estavam discutindo a política reacionária do Bolsonaro. Houve um aumento de espancamentos de professores, né? Como a gente viu, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, e começou a haver uma série de denúncias de setores, de indivíduos da direita contra o posicionamento, inclusive educativo. Por exemplo, no Paraná, houve professora que foi denunciada porque estava falando de métodos contraceptivos para os alunos, né? Quer dizer, é um negócio totalmente, profundamente reacionário, né? Então, nós sentimos a necessidade e nós lançamos uma campanha, né, para reagir a essa ofensiva da direita. Porque nós entendemos o seguinte, que a direita ela é minoritária, né? A própria votação, por exemplo, do candidato da direita, no primeiro turno foi de apenas 1/3 do eleitorado brasileiro, e no segundo turno aumentou só 6%, 61% da população não votou nesse candidato da direita. Isso numa eleição muito fraudulenta, onde o principal candidato, Lula, foi retirado das eleições. Bom, isso aí reflete nas escolas. A direita é minoritária, a juventude não tem essa posição reacionária de não querer discutir, de não querer questionar. Pelo contrário, é natural da juventude que haja dessa maneira, né? E nós chamamos, então, fizemos uma reunião com professores de todo o país, onde nós lançamos uma campanha. Nós estamos produzimos boletins, cartazes, chamando a organizar uma reação. O que significa isso? Nós entendemos que essa ofensiva da direita ela tem que ser respondida, né, com uma ação coletiva dos professores, de comitês de luta, dos sindicatos. E, só para a gente poder discutir um pouco mais, um bom exemplo disso aí, por exemplo, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, no tradicional Colégio Pedro II, né, onde a direita chamou uma manifestação contra a liberdade de manifestação dos professores, o MBL fez esse chamado, e o Comitê de Luta contra o Golpe, nós, de Educadores em Luta, chamamos uma contra-manifestação, agrupando professores e estudantes, né, para defender a liberdade de expressão, para lutar contra a escola com o fascismo, e, no final, a manifestação, por nós, organizada pelos companheiros do Rio de Janeiro, foi muito maior e colocou a direita para correr, né? Inclusive, ficou muito evidente que o apoio majoritário dos estudantes, dos funcionários, dos pais, né, são favoráveis à liberdade de manifestação dos professores, são contrários a essa ofensiva da direita. Então, nós queremos estender esse tipo de iniciativa, organizar essa reação coletiva contra a ofensiva da direita em todo o país, né? E para isso nós estamos realizando campanha, nós estamos fundando comitês de educadores em todo o país, né, de solidariedade aos professores, disponibilizamos aí fizemos uma campanha para que se criem nos sindicatos, né, centrais de denúncia. Em São Paulo, na semana passada, nós realizamos aqui na universidade, na USP, né, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, uma reunião que agrupou mais de 12 entidades da educação de todo o Estado para criar um comitê comum, porque a unidade, né, das organizações de trabalhadores, de estudantes, é o caminho para barrar essa ofensiva
obscurantista, reacionária no interior das escolas e das universidades. Opa, perfeito. Eu vou aproveitar e vou dar um bom dia aqui para a Irene Cabenguele, Ana Prates, Tânia, Bárbara Richard, que é a nossa companheira aqui, minha, da André e da Nani, que está sempre com a gente, para Flávia Mello, que foi candidata ao Senado lá por Alagoas, está aqui com a gente também. Ana Prates está falando, incluam os bibliotecários, estamos apavorados. Então, acho que é realmente uma boa iniciativa essa de começar a organizar os professores, porque realmente as pessoas têm que ter medo, e eu acho que é justamente isso que a gente tem que passar, essa tranquilidade, dizer, se ficar com medo e não se contrapor à ofensiva, vai ser pior, né? Eu acho que temos que nos organizar, isso que o Antônio Carlos falou. Andréia? Então, Antônio Carlos, porque olha só, e eu concordo plenamente com você, porque eu senti isso em sala de aula no ano passado. Eu dava aula de ética numa escola técnica e falando sobre direitos, ampliação de direitos, etc., surgiu a questão da mulher, e eu falava, tentava explicar como esse papel poderia, e é importante para a estrutura familiar, e aí eles começaram a brincar com essa questão do Bolsonaro, já o Bolsonaro como um foco de resistência, e eles, o que é mais apavorante, porque boa parte desses estudantes, que é o que a gente enfrenta em sala de aula, eles compreendem esse efeito Bolsonaro como um antissistema, né? Então, é como se nós estivéssemos ali, nós fôssemos os inimigos, e eles, sim, né, no caso, a direita, fosse pautar toda a lógica de contra-revolução, né? Então, se nós éramos o sistema, se o PT, se os anos governados pela esquerda eram o sistema, eles são o antissistema. E a partir daquele momento, por mais que a escola tenha reagido, eu não quis levar um caso à polícia, porque eu entendi que naquele momento não era para fazer isso, o meu papel enquanto educadora, mas depois eu passei por um semestre sofrendo esse tipo de piada, de brincadeira, e o Bolsonaro sempre rolando como uma forma de violência, né? Porque eles usam isso como uma forma de violência. E aí o ponto eu me senti muito só. É um processo muito solitário. Então, quando você fala em montar essas organizações, vocês pensam também, e essas organizações, a minha dúvida em colher esse tipo de informação, quer dizer, porque eu acho que também seria importante, nós temos um tipo de, sei lá, um blog, um tipo de canal, para que essas pessoas pudessem falar o que está acontecendo, porque às vezes você não consegue falar na escola. Por exemplo, se é uma escola privada, se você negar alguma determinação da escola, rapidamente a escola vai fazer o quê? Vai te tirar, né? Porque, afinal de contas, tem uma escola aqui na cidade, uma delas, né, que eu tenho conhecimento, que falou, olha, não é para citar Bolsonaro. Pronto. Então, você não pode nem sequer falar sobre um presidente eleito. Né? Então, é um processo muito complicado. Vocês pensam também em colher esse tipo de depoimento para montar até mesmo para denunciar fora do país, porque eu acho que a gente está precisando também aumentar esse tipo de denúncia. Eu não sei o que você pensa com relação a isso. Tudo bem, eu de fato considero que é importante, né, que a gente, um dos objetivos da campanha que nós estamos procurando levantar em todo o país é justamente quebrar esse isolamento, né, porque o que acontece é que muitas das vezes os sindicatos e os setores da esquerda procuraram dar um tratamento de tipo jurídico ou parlamentar a esse problema, né? E nós entendemos que é necessário levantar uma campanha pública, porque apesar de que a direita ela é minoritária, mas na medida em que ela se organiza, ela exerce essa pressão sobre os setores mais atrasados, né, dos estudantes, dos pais, né? E há uma atividade organizada, não é uma atividade espontânea isso que acontece, mas obviamente se trata de uma operação que é impulsionada, né, diretamente por setores organizados da direita e que agora estão no governo, né, já estão no atual governo e se preparam para assumir, inclusive, uma posição ainda mais importante no governo ilegítimo aí do Jair Bolsonaro. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, de criar uma mobilização. Primeiro, realizar uma campanha de esclarecimento, né, porque na medida em que a esquerda, as organizações dos trabalhadores, dos estudantes, não realizam uma campanha pública, se fica um vazio, digamos assim. A maioria dos setores da comunidade escolar não são setores reacionários, não concordam com esse tipo de cerceamento, mas eu estou de acordo com você, se o pessoal não toma uma iniciativa,
fica essa ideia de que, quer dizer, um setor se movimenta, procura apresentar o que eles estão fazendo como se fosse uma coisa de oposição ao que está aí, né? E, num certo sentido, é mesmo, eles são uma oposição, mas é uma oposição reacionária, né? Que quer fazer as coisas, como a Daphne caracterizou, voltar, né, no tempo a um período ainda mais reacionário que nós tivemos aí, né, de intervenção do Estado nas escolas, momento em que a escola era uma coisa para a elite, para uma minoria, né? Não havia um nível de universalização do ensino como existe hoje. E, então, nós entendemos o seguinte, é preciso fazer essa campanha. Nós achamos que um aspecto importante disso daí é criar em todos os estados, e nós estamos procurando encaminhar isso daí, comitês que unifiquem as diversas entidades e movimentos de professores e de estudantes, né? Porque sem essa iniciativa coletiva, não é possível uma ação conjunta para enfrentar essa situação. A direita está organizada e nós, os estudantes, os professores, que têm muito mais força, né, mas eles estão dispersos, né? Nós estamos cobrando, por exemplo, dos sindicatos, vamos cobrar da própria Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que convoque um encontro nacional em torno desse problema, né, de preferência agrupando não só os trabalhadores da educação, mas também as organizações dos estudantes. Quer dizer, é preciso tomar uma iniciativa coletiva. Nós temos uma página aí com mais de 20 mil pessoas inscritas, Educadores em Luta, no Facebook. Nós estamos procurando divulgar essa campanha, né? Tem o site também, lutecontrogolpe.com.br, onde nós estamos publicando, e aí nós estamos vendo, vamos fazer mais reuniões, mais atividades para procurar criar esse tipo de mecanismo de centralização, de unificação, e nós estamos de acordo com você que é preciso, inclusive, levar até para o exterior esse tipo de denúncia, né? Levantar Agora, é muito importante levantar esse debate no interior das escolas, né? Porque uma certa apatia da esquerda, uma certa apatia dos sindicatos, das organizações de caráter progressista, que permite, né, que criou uma certa condição para que a direita, digamos assim, ocupasse um espaço, aparecesse, digamos assim, pressionando, sem que houvesse uma reação, uma oposição do outro lado. Então, o nosso objetivo é levantar, né, essa contraofensiva, né, esse movimento dos estudantes, dos professores. Por exemplo, nós achamos o seguinte, que qualquer denúncia de maior gravidade nas escolas tem que ser respondida imediatamente através de uma mobilização. Nós estamos procurando combinar isso, divulgar essas ideias nos comitês em todos os lugares. Se um professor foi ameaçado em uma determinada escola, nós temos que ir para lá com dezenas de ativistas, mobilizar, colocar carro de som, chamar a assembleia de pais, de estudantes, de professores, para debater o problema publicamente. Nós entendemos que essa maneira, né, as claras, a maneira obscurantista da direita, é fazer a coisa de uma maneira em que não haja debate público, né? Eles usam um nome que é uma falsificação da ideia, né, que é a ideia de escola sem partido, quando eles estão defendendo, na verdade, a ideia da escola com partido de direita, né, com censura, com fascismo. Então, nós temos que desmascarar isso daí, né, e mostrar o caráter reacionário através dessa mobilização coletiva, através do debate. E, de certa maneira, o que me assusta muito porque é um movimento que, tudo bem, a gente sabe que nasceu em 2004, era um movimento de uma bancada religiosa, a princípio, mas hoje você já tem esse movimento, por exemplo, chegando na Alemanha. Então, ele é extremamente preocupante. Dia 25, agora foi assinado um grupo de entidades da Latino-Americana, né, que foi o Sexta Assembleia Mundial da Campanha Global pela Educação. E ali eles assinaram um documento contra a lei da mordaça e evidenciaram essa percepção de que, e olha só, a gente já está falando de uma campanha latino-americana, então, esse golpe aqui no Brasil, ele já abriu a possibilidade de você expandir a escola sem partido para cá, e um movimento que já está ocorrendo na Alemanha. Então, é um movimento, sim, que ele teve um papel, a princípio, aqui no Brasil, né, localizado por uma bancada, mas que think tanks, de alguma forma, já perceberam que é um canal, porque qual é o papel da escola sem partido? Desinformar. Né? O papel da escola sem partido, além de desinformar, é trazer uma nova forma de percepção. É compreender que tudo aquilo que nós tínhamos feito com relação à educação, e que, olha, a gente pode, né, como educadores, a gente pode até criticar, teve muita coisa que poderia ser até melhorada, mas de Fernando Henrique para cá,
pensou uma educação pública, plural, diversa, que integrasse uma educação crítica, e eles estão rompendo politicamente com essa percepção, né? Que, para mim, ao meu ver, também entra um pouco naquela lógica de acabar com tudo que foi feito pelo PT. Né? Então, nós temos que apagar a memória dos anos PT em todos os sentidos, e a educação é um deles, porque ela veio com o processo, né, de modificar a lógica, pelo menos de inclusão, né, porque você nunca viu a classe trabalhadora entrar na universidade de uma maneira tão forte, por exemplo, né, modificar a relação, por exemplo, da educação infantil. Né? Então, essas modificações de certa maneira, gerou ali um desequilíbrio para a direita. Então, acho que romper com qualquer ponto que lembrasse os anos PT faz parte. Então, esse é um deles. Tanto que eu falo, a minha vontade, enquanto educadora, é poder pedir asilo político, porque eu vou ser impedida de trabalhar. Aliás, eu já estou sendo impedida de trabalhar, né? Não diretamente, mas indiretamente. Eu não arrumo emprego. Né? Você já não consegue chegar e conseguir emprego. Eu sou professora de história, que é a área que está sendo, e ela, ideologicamente, ceifada, né, desse processo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E mais, como é que você vê essa tendência mundial? Porque eu acredito que isso é uma semente. Né? Eu acho que você está correta quando assinala que não é um problema local. Isso aí tem a ver com que a educação em todo mundo, né, no momento de crise capitalista que nós vivemos na etapa atual, a educação, por demanda, por uma pressão social, ela passou a concentrar em todos os países, isso é muito claro no Brasil, pesados recursos públicos, né? Quer dizer, através da pressão dos professores, dos estudantes, da sociedade, começou-se a exigir que fosse estabelecido, por exemplo, a universalização do ensino, né? A garantia de recursos fundamentais para expandir esse atendimento. Isso aí, por exemplo, no Brasil, mais ou menos da ordem de 25% dos orçamentos públicos estão destinados à educação. Então, no momento que você tem uma enorme crise do capitalismo, esses recursos se tornam alvo de uma enorme ofensiva, e não é uma ofensiva local. Né? Quando a direita faz essa campanha, por exemplo, para atacar os professores, eles, na verdade, estão servindo ao interesse de poderosos grupos econômicos. Né? No Brasil, por exemplo, nós temos uma onda crescente de privatização do ensino. Você tem grupos internacionais como o Grupo Croton e outros que estão penetrando no mercado brasileiro para tomar conta. Né? Por exemplo, nós temos uma reforma do ensino médio, que é um negócio, para eles é um negócio, né? Uma mercadoria de bilhões de reais. Então, essa ofensiva tem um caráter, está vinculado diretamente a esse interesse econômico, que cortar verbas públicas da educação, né? Diminuir o acesso ao ensino básico. Por exemplo, a reforma foi aprovada agora recentemente, como parte da reforma do ensino médio, a possibilidade de que até 80%, né, do ensino médio, no caso da educação de jovens e adultos, possa ser feita à distância. Né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão expulsando os alunos das escolas. Né? Nas universidades, há uma política de cobrança de taxas públicas e de privatização mesmo das universidades federais. Quer dizer, um retorno, é um processo de marcha ré, né? Inclusive em determinados avanços que aconteceram nos últimos anos, bastante limitados, mas que foram importantes. Então, nós temos que entender que, infelizmente, essa situação não adianta querer fugir, porque a situação ela vai se colocar no mundo em todo, como você falou. Né? Tem essa tendência, por exemplo, a gente vê na França, tem mobilizações de estudantes, de professores, contra essa ofensiva contra o ensino público. Na Alemanha, em todos os países onde a direita, há um crescimento da direita, uma das reivindicações muito comum da direita é justamente esse corte de verbas, o controle do ensino público, que faz parte dessa política obscurantista. Então, nós precisamos desencadear o que nós estamos buscando fazer, não só nós, né? Há muitos setores da esquerda que tomaram uma consciência dessa situação, desencadear um movimento, uma contraofensiva. Né? Nós achamos, veja só, eu acho que a gente não deve se desesperar, porque se ao mesmo tempo que a iniciativa da direita ela digamos assim, ela é muito marcante, chama atenção pelo caráter reacionário, né, pelo regresso que ela traz, mas na medida em que há um debate com
com os educadores, com os estudantes, que é o que está faltando, né? Pelo próprio afastamento das entidades representativas, né, das escolas, das universidades, né? O pessoal, em geral, a esquerda tem se preocupado muito mais, por exemplo, com fazer campanha eleitoral, né, ou então se organizar simplesmente para enfrentar esse problema nas casas legislativas. Então, por exemplo, a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, como está se discutindo o projeto Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados. Aí tem uma mobilização de baixa intensidade, é um lobby, né? O pessoal mobiliza aí alguns representantes sindicais, estudantis, para se opor, mas isso não resolve o problema. É preciso realizar um movimento, né, a partir dos locais de trabalho e de estudo. Tem que explicar para a população, né, para os trabalhadores, inclusive, através dos sindicatos, nas fábricas, nos locais de trabalho, que o que eles estão pretendendo é destruir o ensino público, né? É fazer retroceder o que já está ruim, né? O que já vem sendo atacado duramente, por exemplo, com o corte dos gastos públicos, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, como eles aprovaram, mas eles querem, isso que já é ruim, eles querem piorar, né? E pode piorar muito, né? Então, eu acho, agora, na medida que, nós entendemos que na medida que isso for feito, que haja uma iniciativa, é possível de conjunto, não de uma maneira isolada, né? Obviamente que isso está vinculado também à luta geral contra a ofensiva da direita, contra o golpe de Estado, mas nós entendemos que os professores, só para dar um exemplo, né? Os professores tiveram um papel muito importante na luta contra o golpe de Estado em 2016. Foram as greves dos professores do Paraná, de São Paulo, de outros estados, teve greve em Alagoas, em Pernambuco, que criaram uma mobilização contra aquela ofensiva que havia contra Dilma e tudo mais. Tanto que o Brasil foi, muita gente não se dá conta, mas foi um dos poucos lugares no mundo onde o golpe enfrentou uma reação popular, né? Porque em muitos lugares o golpe passou como se fosse a vontade do povo, né? Aqui não, houve uma reação. E os sindicatos dos professores, as organizações de luta dos professores, dos estudantes, etc., foram um setor importante nessa mobilização. Então nós achamos que agora é hora, né, de novo, né, os professores estão chamados a ocupar um lugar de frente nessa mobilização, esclarecer o papel reacionário do governo que saiu da fraude, né, que quer atacar não só a educação, como nós estamos vendo também na saúde e outra. Eu acho que isso aí vai dar lugar, nós temos uma avaliação de que, tanto é assim, veja só, que até setores da direita, eles já estão em dúvida, estão voltando atrás no sentido de não colocar o problema nesses termos. Por exemplo, Olavo de Carvalho, vários setores importantes da direita se pronunciaram que tem que dar um tempo nesse negócio da escola sem partido, não porque eles estão contra, é que eles acham que tem que arrumar uma maneira de fazer sem se expor ao enfrentamento, porque eles estão vendo que no enfrentamento eles tendem a perder, né? É possível levantar um movimento muito amplo de professores e estudantes, e eles estão temerosos de que isso aconteça, e essa é justamente a nossa arma. Inclusive até o próprio Barroso é contrário, né? E o Estado, Alagoas foi o primeiro a instituir a escola sem partido enquanto legislativo, né? E ele que foi um dos contrários, inclusive ele criticou muito, etc. E a questão jurídica, desculpa, Daphne, mas uma coisa que eu pensei aqui, e a questão jurídica? Porque eu acho que uma coisa que a gente sente muita falta, enquanto professor, enquanto educador, é isso, não ter nenhum aparato jurídico para nos, né, apoiar, nos defender ali, porque a sala de aula ela é muito solitária, por mais que nós estejamos com 40 alunos, mais os pais, mais, né, todo um processo, ela é um trabalho muito solitário, né? A gente se sente muito só, muito desamparado, independente da escola, funcionar, etc. É uma atividade que o enfrentamento é muito solitário. Isso vocês pensam também, de criar algum comitê que possa ter uma segurança mais consistente, né? Sim, nós estamos procurando, embora compreendendo, obviamente, que o aspecto fundamental é o aspecto da mobilização, né, da unidade para agir, para enfrentar essa direita, como a gente tem dito. Nós reconhecemos, obviamente, que é importante também, né, dar uma cobertura, né, aos trabalhadores da educação diante dessas iniciativas que, inclusive, por fora da lei, né, é um negócio ilegal. Eles estão passando por cima daquilo que, como em outros casos, estabelece, por exemplo, a Lei de Diretrizes Básicas, a Constituição, né,
Em muitas escolas, inclusive, que se instalou uma situação de tipo policialesca, né, que viola a liberdade de cátedra, né, viola, por exemplo, determinados preceitos educacionais, como é o caso da própria multidisciplinaridade, né, de você tratar temas transversais. Por exemplo, porque eu sou professor de matemática, né, que a gente não tem que discutir, por exemplo, a questão do aumento do custo de vida, a situação, a quantidade de médicos cubanos que estão indo embora, né, e o que isso significa nas centenas de cidades que vão deixar de ter atendimento no país, né, as milhões de pessoas que vão deixar de... Quer dizer, inclusive, se a matemática e todo o aprendizado da escola serve para alguma coisa, é para compreender esse tipo de realidade, né? E aí o pessoal quer estabelecer um policiamento que a gente, de maneira nenhuma, deve aceitar. Agora, então, nós achamos que nós estamos procurando colocar... Tem companheiros aí, advogados, tem companheiros que estão se somando a esses comitês. Nós achamos também que nós temos que pressionar e exigir dos sindicatos colocarem assim, em muitos lugares isso já está acontecendo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, os sindicatos criaram disque denúncias, né? Colocaram à disposição, estão publicando cartilhas, instruções para os professores de como proceder, né? Então nós achamos que nós temos que somar, fazer um movimento que unifique, né? Quer dizer, que não fique... Nós nos opomos muito claramente a determinados setores. A gente viu aqui, por exemplo, tem um deputado do PSOL aqui em São Paulo que ele começou a colocar o problema em termos de denunciar qualquer ataque para o Ministério Público. Ora, isso é uma besteira, porque hoje nós temos Ministério Público, Judiciário, totalmente controlado pela direita. Claro. É até um perigo, você vai denunciar para o Ministério Público e para o Judiciário vai dar razão ao outro lado e o professor, o educador, vai acabar sendo prejudicado. Então, nós achamos que, lógico, que nós temos que montar essa estrutura, né, junto com, por exemplo, com a Central Única dos Trabalhadores, com os sindicatos, né, colocando os movimentos de advogados progressistas que existem em todo lugar também nessa luta, os pais. Agora, nós temos que entender que isso daí não dá conta de resolver o problema, né? Porque se a gente olhar só o caso, por exemplo, do companheiro Lula, fica evidente que mesmo você tendo a justiça do seu lado, a Constituição sendo explícita em defender o seu direito, isso não tem valor, né, se você não conseguir mobilizar uma força ativa, né, criar um movimento real de mobilização nas escolas. O exemplo das universidades é muito bom, porque, veja bem, eles começaram toda a ofensiva nas universidades. Na medida que os estudantes reagiram, né, esse aí é um dos motivos que está levando a determinados setores da direita, você citou o Barroso, a repensar a ofensiva, né, porque isso aí levantou um movimento nas universidades, e nas universidades ficou muito claro que a direita é muito minoritária, né? Eles chamaram atos aí na USP, na UNB em Brasília, na Universidade Federal de Pernambuco, etc. e tal, e em todos esses lugares, a direita mostrou assim, reuniu meia dúzia de pessoas e foram literalmente colocados para correr pelos estudantes, pelos professores progressistas. Então, é isso que nós temos que multiplicar, né? Essa realidade também é assim nas escolas secundaristas, só que não há um movimento, né? E é isso aí que você falou, é importante. O professor ele fica isolado, né? Eu nem tinha me dado conta, por exemplo, de uma coisa que você falou, que é importante, que imagina, as bibliotecas. Isso aí, para a direita, é uma coisa supérflua, né? Tem que tacar fogo nas bibliotecas, tem que fazer que nem eles deixaram acontecer no Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? A direita é isso, é a ignorância a toda prova, é o obscurantismo, né? Você não pode ter livros, ter filmes, ter obras de artes, ter educação, tudo aquilo que desenvolva, né, a capacidade intelectual, a capacidade de pensamento, de organização, precisa ser combatido. Então, nós temos que se unificar, né? Não vamos... A esquerda fez uma campanha também de que a direita era muito poderosa. Eu acho que tem muita gente assustada por conta disso daí. Nós temos que olhar que a realidade não é assim. A direita ela é minoritária, ela é fraca, ela é burra, ignorante, né? E nós somos mais... A esquerda é mais forte, mais poderosa, mais inteligente, né? Até porque corresponde às nossas posições, não é para um problema pessoal, mas porque as posições
que a esquerda defende corresponde aos anseios, às necessidades do povo, né? Então, são mais fáceis de serem compreendidas pelos pais, pelos estudantes, né? Nós não temos que cair nessa ideia que o pessoal fala, não, o povo é burro, o povo é ignorante, não. Se você explicar para o povo, né, que o professor está sendo agredido porque o pessoal quer destruir o ensino público, eles vão entender claramente, né? Se a gente comparar a situação dos professores das escolas com a situação dos médicos, por exemplo, o que eles estão fazendo, todo mundo vai entender que é a população que vai sair prejudicada, né? O pessoal está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, nesse final de ano, há de novo um processo de fechamento de salas de aula para o próximo ano, que está acontecendo com certeza em todo o país. Nós temos que vincular os problemas, nós temos que vincular esse ataque dos professores à reforma do ensino médio, que quer impor o ensino à distância nas escolas, dizer que é por isso que eles querem calar os professores, né? Dizer que eles querem calar os professores porque os professores são um setor importante na luta contra a reforma da Previdência, que quer acabar com a aposentadoria de todo mundo, né? Quer dizer, vincular todas essas questões, e nós temos certeza, né, que essas posições correspondem aos anseios populares, e é possível, em torno disso, criar um amplo movimento. Maravilha! É impressionante, né? Que a gente... Entrevistado bom é assim, a gente levanta um pouquinho a bola e ele vai. André... Falei demais. Não, falou muito, falou ótimo, falou maravilhoso. A gente está... Aquilo que você falou, né? Não somente... Quando você citou aí o Olavo de Carvalho, que não é que ele seja contra a escola sem partido, mas que ele, na verdade, quer que isso seja implementado sem um confronto. Na verdade, eles já começaram a implementar com a aprovação da PEC do congelamento. Você pensar, a Dilma era pátria educadora, né, e com os royalties do pré-sal que iam para a educação, e aí, de repente, aprovaram a PEC do congelamento dos gastos. Isso aí já foi o começo do avanço deles, né? Muito legal isso que você falou. Bom, eu acho que, não sei se está na hora do Tuninho, que ele tinha falado que ele tinha um compromisso, mas talvez a Andréa queira terminar para a gente já ir se despedindo. Daí. Toninho, o que eu gostaria que você fizesse agora, nos falasse, pudesse passar sites, comitês, telefones, enfim. Telefone. Para ajudar, porque é uma sensação terrível, você não se sentir amparado, você não ter um foco ali de ajuda, né? Então, eu gostaria muito que você fizesse isso, que você pudesse passar porque nós temos muitos professores, né, muitas pessoas que nos ouvem, são educadores, então, é extremamente importante que você fale um pouco, então, o que você tem, quais são os comitês, como é que a gente pode se juntar a essa luta, porque ela é fundamental, primeiro, para salvar a educação, para depois salvar o país e tentar restabelecer um país democrático, né? Porque já não é mais uma democracia. Beleza. Olha, em primeiro lugar, é o seguinte, nós tiramos dessa reunião realizada aqui em São Paulo no último dia 22, com a presença de companheiros de todas as regiões, procurar impulsionar comitês em todos os estados. Isso está sendo feito, por exemplo, nessa semana aqui, foram criados comitês no Paraná, né, em torno, comitês de professores, mas nós achamos o seguinte, que uma base muito importante para impulsionar essa perspectiva são justamente os comitês que já existem de luta contra o golpe, né, que já reúnem em todo o país muitos professores, como vocês mesmos, que são professores, vários aí dos nossos amigos internautas que nos acompanham. Então, eu vou começar dando um endereço geral, que é o endereço dos comitês de luta contra o golpe, que é lutecontrogolpe.com.br. O que tem aí? Aí, por exemplo, tem um cadastro de centenas de comitês de todo o país, onde você pode se informar e, através desses comitês, buscar um canal de acesso a comitês de professores, a grupos de professores. Bom, em alguns estados, né, já estão sendo montados comitês específicos, como eu falei aqui no caso de São Paulo, onde no próximo dia 6 vai haver uma plenária na sede, no auditório da POESP, que é o maior sindicato de educação do país, com mais de 180 mil associados, né, e reunindo, inclusive, professores do ensino privado, das universidades públicas, quer dizer, uma iniciativa bastante importante que nós achamos que tem que se repetir, né? Nós temos que
reproduzir essa iniciativa nos outros estados, né? Se possível ainda nesse final de ano, mas já no começo do ano, preparando a situação. Nós vamos, através desse comitê de São Paulo e da nossa política geral, procurar cobrar da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que faça a mesma coisa, né? Aí eu coloco à disposição dos nossos amigos internautas uma página importante, onde a gente concentra informações, né, dessa campanha geral, que é justamente a nossa página de Educadores em Luta. Educadores em Luta, esse mesmo nome, lá no Facebook. Lá você tem muitas denúncias, tem material, tem cartazes. Bom, o pessoal que estiver interessado, nós produzimos panfletos, cartazes, pode entrar em contato, tanto na página de Educadores em Luta, como na página lutecontrogolpe.com.br, solicitar os materiais que nós estamos enviando para todo o país, manda para a gente o endereço, né? A gente manda e depois a gente pede uma contribuição, porque nós somos um movimento que se sustenta com a contribuição dos próprios professores, mas pode entrar em contato que nós vamos estar mandando esses materiais. Se for preciso também ajudar a organizar atividades aí, a gente tem contato de gente de todo o país, para quebrar, inclusive, isso aí que a Yara falou, que é o fato de que o pessoal, às vezes, fica num certo isolamento, né? O professor, ele está lá na sala de aula, mas ele está com muita gente junto, mas, às vezes, na sala dos professores, na escola, na categoria, não tem um nível de articulação. Nós precisamos promover isso daí, né? Bom, nós disponibilizamos, em nível geral, um telefone. Nós estamos propondo que seja criado também em todos os estados, mas nós temos um telefone geral da campanha, né, contra essa caça às bruxas aos professores, que é o 11 97 24 46 30 04. Eu vou repetir. 11 97 24 46 30 04. Né? É uma central, e daí também a gente coloca as pessoas o pessoal se comunicando, pode fazer denúncias, né? Quem quiser contatos também com os comitês, pode entrar em contato e a gente vai procurar, através da central, encaminhar os companheiros, seja de onde for, do Nordeste, do Sul, do Norte do país, etc. e tal. Bom, eu acho que são essas iniciativas, né? Isso, nós estamos vendo que está começando a frutificar, né? O fato de que uma coisa importante é o seguinte: a iniciativa da direita, ela, num certo sentido, ela é uma reação ao fato de que existe dentro das escolas, as universidades são um centro de fomento, de discussão, né? Onde a política da direita tende a ser profundamente rejeitada. Então, nós precisamos acelerar esse movimento, né? Há uma polarização política, mas, como eu disse, a iniciativa da direita é uma tentativa de reagir ao fato de que na educação existe um espaço muito grande para se desenvolver um movimento de reação contra tudo de reacionário que está acontecendo no nosso país, dominado pelo golpe de Estado. Eu queria agradecer ao convite, nos colocar à disposição de vocês aí sempre que quiserem, para a gente estar conversando, para estar discutindo ideias e estar encaminhando coisas juntos, né? Que esse espaços como esses aqui são muito importantes para a gente estar divulgando essa perspectiva de luta, de não baixar a cabeça, de enfrentar e sair vitorioso, né, contra o obscurantismo, as medidas reacionárias que a direita procura implementar contra a educação, contra a juventude. Muito obrigada, Toninho. Olha, foi maravilhosa a sua participação. Acho que, enfim, não tenho mais nada a acrescentar, e primorosa mesmo. Acho que com esses telefones e o site, acho que o pessoal agora está aí armado para se proteger, né? Muito obrigada, Andréia, e até a próxima. Pessoal, vocês dois fiquem aí, não saiam, tá? Tchau, pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, foi um prazer, viu, Antônio? Tchau, tchau.